assim um bocadinho longe, mas... Boa tarde. Vamos gravar aqui a 17ª parte do nosso livrinho de Adriana Matheus, O Segredo dos Girassóis, o diário de Anna Goldwyn. E vamos gravar a parte 17ª. Eu chamo Adriana Soares. Este é um canalzinho, deixem-me procurar onde é que eu fiquei. Este é um canal onde eu partilho literatura que eu acho assim fantástica. Sou dona de uma biblioteca e de uma livraria. Quem quiser algo, é só pedir, deixar-me aqui uma mensagenzinha. Ou procurar no Facebook Amam Literatura, que é a página da livraria. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. No entanto, ao invés de termos pensado em algo destrutivo, poderíamos ter simplesmente pensado em algo muito grandioso e produtivo. Mas o ser humano prefere pensar negativo e se passar por coitadinho do que tentar pensar positivo e ver as coisas maravilhosas que os pensamentos felizes podem lhe trazer. Cada vez que uma bruxa chora e usa o seu poder, ela enfraquece, pois a lágrima tira-lhe a visão real das coisas. Quando uma bruxa faz um feitiço, isso também ocorre porque ela está a gastar a sua energia espiritual. Então, ao invés de ficarmos danificando os nossos pensamentos com coisas supérfluas e desnecessárias que não nos levam a lugar nenhum, devemos pegar um bom livro para ler, pois o saber é o ponto base da capacidade de uma bruxa. E o meu mago. Somos eternas aprendizes, inclusive de nós mesmas. Não devemos ter um autor específico, mesmo que os mais chatos e banais tenham algo a nos ensinar. Pois a nossa mente tanto nos é produtiva como também é autodestrutiva. Devemos aprender a trabalhar o silêncio mental. Esse é o mais difícil de todos os dons, pois a mente nunca para de falar. Muitas vezes suas palavras transformam-se em ofensas ou injúrias. As palavras que saem da nossa boca podem se transformar em uma coisa extremamente prejudicial para nós mesmos. Principalmente quando não confiamos em nossas intuições e saímos por aí pedindo ajuda a qualquer pessoa que não tem um bom caráter. Certa vez, Maria contou uma história de uma jovem mulher que recebeu em seus sonhos a notícia de que ganharia uma grande herança, vinda de um parente do interior. Deixa-me dar aqui um jeitinho que está tudo. Ok, agora está melhor. Essa mulher nunca chegou a conhecer o suposto parente. Ainda por várias noites seguidas, continuou a ter o mesmo sonho. Tudo o que ele devia fazer foi-lhe confirmado, inclusive o dia e a hora em que ela receberia a suposta herança. Então, a ansiosa mulher foi invadida por um espírito de vaidade excessiva e acabou por se tornar desleal consigo mesma. Contou aquela história a todos que encontrou pela frente. Criou então uma energia ao seu redor de inveja e zombarias, pois muitos não acreditavam nela e também a chamavam de louca. Ai, que isto virou. E também a chamavam de louca. A mulher, por não ter confiado em sua própria intuição, correu a uma bruxa que diziam ser bastante eficaz e em revelar inclusive sonhos. Lá a jovem mulher contou-lhe tudo o que estava a passar. A suposta bruxa ouviu-a em total silêncio, mesmo depois de ter recebido uma resposta positiva através das cartas, disse à sua consulente que era apenas um sonho, tornado frequente na vida dela porque ela estava preocupada com as dívidas que tinha para pagar. A suposta bruxa então mandou que a consulente voltasse para casa e esquecesse toda aquela tolice, pois só lhe iria fazer mal. Em seguida, despachou-a rapidamente, sem nenhuma explicação. Assim que a mulher saiu, a suposta bruxa, muito esperta e nada honesta, correu a arrumar as suas malas, seguindo para o interior, onde a consulente descrevera que estaria o suposto senhor, tio moribundo. Chegando lá, a vigarista encontrou realmente o velho moribundo e bastante carente, pois havia perdido contacto com os seus verdadeiros parentes muito tempo atrás. A espertalhona correu em se apresentar ao pobre homem como sua sobrinha, usando os nomes dos parentes que a consulente lhe havia narrado em sua história. Contou também a triste história de vida da sua consulente, que sua mãe e irmã tinham morrido de tifo e que não tinha mais nenhum parente próximo ou vivo no mundo, a não ser ele.
O pobre homem, que já estava com a sua saúde bastante debilitada, ficou comovido com a história da bruxa e a recebeu em sua casa de braços abertos, acolhendo-a sem nenhum problema ou sequer tentar fazer uma investigação de quem ela era. Aí a falsa sobrinha cuidou do velho, homem, e quando ele morreu, deixou para ela toda a sua fortuna, entre empregados e terras. Devemos aprender uma lição com este pequeno conto. Nunca confiar os nossos segredos a quem não conhecemos. E quando se tratar de uma premonição, então devemos guardá-la a 7 chaves. Não devemos nunca duvidar do dom que nos é dado, porque com certeza é uma dádiva divina. Só procuramos uma bruxa, cartomante, vidente, quiromante, se não houver outro recurso. Deve-se sondar muito bem se a pessoa com que a consulente irá se consultar é verdadeiramente idónea. Mas acreditem, todos temos uma boa intuição a nosso próprio respeito. Devemos aprender a ouvir o nosso coração. Ele só nos é enganoso se deixarmos a nossa mente interferir sem ser convidada. Todos temos um dos 9 dons dados por Deus. Nas horas mais difíceis, ele nos servirá de leme. Conversei por muito tempo ainda com Bernadette e contei-lhe sobre os efeitos do diário que ela havia-me dado. Afinal, ela precisava de saber que seu avô não era um contador de histórias. Ela ficou tão maravilhada quanto eu. Em seguida disse: fico muito feliz por me ter contado tudo isso, mas sei que esse diário era para ser somente seu, pois ele a escolheu. Sei disso porque por diversas vezes tentei escrever nele e nada aconteceu de tão grandioso como o que aconteceu consigo. Esse diário, na verdade, só me usou como intermediária para chegar até às suas mãos. Fiquei muito emocionada por Bernadette ter-me dito aquelas palavras. Então, agradeci-lhe, dando um afetuoso abraço. Iríamos combinar de fazer alguma coisa juntas durante a tarde, mas bateram à porta do quarto e tive que ir atender, pois Bernadette estava ainda deitada. Era Maria, pedindo que descesse para o pequeno almoço e para que me preparar para o nosso retorno de volta à casa. Nós duas sorrimos e nos entreolhamos, pois estávamos com fome. Eu e Bernadette nos apressamos em nos arrumar. Eu já não tinha muito a levar de volta, pois todos aqueles meus vestidos que havia levado os dei a Bernadette e suas irmãs. A alegria de seus rostos foi como um elixir para a minha alma. Estava começando a aprender que dar era bom, bem melhor do que receber e guardar. A vida é passageira e curta. Devemos então dar o melhor de nós para termos uma existência feliz, mesmo que, como eu, a pessoa já tenha a consciência de que ela será breve. A despedida não foi muito feliz, pois sabia que nunca mais as veria novamente. A velha senhora de nome Andélia também estava presente e deu-me 2 coisas que encheram os meus olhos de lágrimas. A primeira foi uma cruz torta, para me identificar com as demais do grupo, pois eu já estava a fazer parte desta grande família. A segunda foram muitas pétalas de rosas brancas para eu jogar pelo meio do caminho. Esse é o ritual que serve de libertação. Significa que estamos recebendo em flores nosso novo caminho, deixando para trás toda a tristeza e a dúvida que nos perseguia. A velha Ana havia ficado para trás. A Ana mimada, cobarde e medrosa. A Ana melancólica e triste. A Ana materialista e cheia de perguntas tolas havia morrido naquela fogueira, dando lugar a uma mulher segura, forte e sem medo do escuro. Na verdade, eu havia ressuscitado de algum lugar que estava dentro de mim e que eu não me lembrava até então. O medo e as condições impostas pela sociedade que me cercava fizeram com que muitas vezes me sentisse incapaz de enfrentar as coisas mais simples e corriqueiras. Na verdade, todos somos frutos daquilo em que acreditamos. Deixamos muitas vezes que as pessoas que nos cercam direcionem e conduzam com palavras ou atitudes a nossa vida pessoal. Isso não pode, de maneira nenhuma ou alguma, acontecer. Porque somos seres individuais e temos que seguir sem nos deixarmos manipular.
Criticar é mais fácil do que elogiar. Duvidar é mais fácil do que acreditar. Confiar em si próprio quase nunca acontece. Ignorar é mais fácil do que ajudar. São pequenas coisas que passam pela nossa frente que às vezes ficam despercebidas, mas que poderiam ter feito muita diferença na vida de outras pessoas. Se não fossem tão egoístas, se não estivéssemos tão preocupados com o que os outros pensam de nós, talvez pudéssemos fazer do ambiente ao nosso redor um lugar mais harmonioso e civilizado. Não podemos mudar o mundo, desculpem, mas poderíamos mudar o nosso modo de vida, fazendo de nós mesmos pequenos exemplos em que pessoas aflitas e cheias de problemas possam se espelhar. Poderíamos ser uma autoajuda ambulante, mas fazemos o contrário. Tornamo-nos fracos e problemáticos. Na verdade, duvidamos da nossa capacidade infinita de renovação. E é tão simples. Basta um sorriso e uma palavra gentil. As pessoas esperam de nós o que esperamos delas. Quando alguém carrancudo se aproxima, devemos lhe sorrir. Na verdade, ele só deve estar triste ou com algum problema pessoal ou até mesmo espiritual. Se o tratarmos com desprezo, intolerância e mau humor, ele com certeza ficará mais exasperado do que já estava. Ouvi certa vez uma história que Maria me contou. Entre tantas outras histórias, essa me pareceu afinar-se como exemplo do que tenho dito. Um cavalheiro passou por uma menina e a sua mãe. Ele as olhou como se as desprezassem, mesmo sem nunca tê-las visto antes. A mãe, por sua vez, estava com tantos problemas em sua cabeça que o tratou da mesma forma. Virou-lhe o rosto e ainda lhe disse palavras ofensivas. Tudo teria terminado com o desprezo dessas duas pessoas, cada qual seguiria o seu caminho e ambas passariam um dia péssimo, pois aquelas pessoas haviam trocado energias negativas. Mas o senhor olhou também para a pequena criança, que lhe sorriu e espontaneamente. Pensou então, consigo mesmo, uma mulher tão antipática e uma criança tão angelical. Que controvérsia! E sem querer esboçou um sorriso. Um amigo que passava por ele naquele momento parou e perguntou o motivo da alegria. Ele, por sua vez, contou ao amigo que acabou por lhe convidar para tomarem uma xícara de chá. Os dois encontraram entre si diversos motivos para sorrirem. De repente, aquele senhor carrancudo estava de bem com a vida e se sentia capaz de enfrentar os seus problemas. Ao olhar para a porta do estabelecimento onde ele e o amigo se encontravam, percebeu que a menina e a senhora entraram, sentando-se bem ao seu lado. Aquele senhor, então, não perdeu tempo. Levantou-se e apresentou-se à mãe da menina, convidando-os para tomar uma xícara de chá com ele e o amigo. Depois de se desculpar por ter parecido grosseiro, ele, durante a conversa que tiveram, descobriram que ambos eram viúvos e que suas tristezas estavam lhes tornando pessoas amargas, por não conseguir superar a falta de sua amada esposa, e ela, por estar tão preocupada com o que a sociedade falaria dela, acabavam por se esquivar sempre de fazer novos amigos. Assim, com aquele comportamento da menininha, todos acabaram tendo uma tarde muito agradável e com certeza ele encontrou uma nova companheira para lhe auxiliar em sua jornada terrena. O poder está em nós mesmas, não nos outros. Um gesto que pode nos parecer simples e banal pode ter uma força inenarrável. O caminho de volta para casa foi tranquilo e sem nenhum problema. Eu e Maria conversámos sobre a minha viagem astral e sobre o quanto estávamos nos sentindo bem espiritualmente. Fizemos planos sobre algumas coisas que eu faria ao chegar em casa. Cochilei bastante no decorrer do caminho, só para variar. Mas, desta vez, não tive sonhos turbulentos. Aliás, não sonhava com um monge desde que retornei da viagem. Mas, para mim, o importante é a certeza de que estava em meu coração. Estava muito feliz por ter sido iniciada como bruxa e não deixaria ninguém invadir o meu meridiano invisível imaginário que me separava do mundo real do meu novo mundo. Lógico, sempre ouviria a todos com atenção e educação, mas fazer o que me diziam só se meu coração dissesse que sim. Caso contrário, entraria por um ouvido e sairia por outro. Devemos nos lembrar de que nunca é demais aceitar os conselhos, mas se fossem tão bons, colocaríamos tenda e os venderíamos bem caro. A estrada estava ainda mais bela do que quando ingressámos. Então resolvi
manter-me bem acordada, sem cochilar. Dessa vez queria estar alerta a tudo. Maria compartilhou alguns segredos comigo. Depois o cansaço fez dormir por fim. Era muito engraçado vê-la naquele estado ébrio. De vez em quando a carruagem passava por cima de umas pedras. Na verdade, nós duas estávamos muito ansiosas para chegar e poder tirar as roupas empoeiradas e os sapatos apertados. Foi quando Lorenzo avisou que chegaríamos a casa em 4 horas. Ou seja, quando a lua já estivesse alta no céu. Estava contente e pronta para iniciar a minha missão como a mais nova bruxa daquele condado. O amor é um sentimento abstrato. Não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo, mas podemos dá-lo, através de várias maneiras. Quem ama não tem medo, orgulho ou dúvida. A pessoa que está amando quer somente ter a certeza de que será feliz. O lugar não importa, com quem não interessa, mas que quando esse amor chegar, seja bem-vindo. Aceitar quem nos ama. Muitas vezes pode não nos ser conveniente, pois, infelizmente, só conseguimos ver as aparências físicas. Difícil é compreender que as rosas, no meio de tanta beleza, escondem espinhos que podem machucar o coração do homem. E que, em alguns espinhos, encontramos a cura para as nossas doenças. Encontre o seu amor e viva com sabedoria. Só não pise nas pessoas menos desfavorecidas, porque elas também têm seus espinhos, talvez causados por rosas como nós. Quando a carruagem finalmente parou frente à minha casa, respirei profundamente aliviada por termos chegado. Estava mesmo ansiosa por poder colocar todos os meus planos em prática. Tive que despertar Maria, que caíra no sono profundo. Havia tantas coisas a fazer. Comecei a pensar nas mudanças que faria em meu quarto, nos objetos que compraria para dar início ao ritual da lua, já que estava atrasada com o meu primeiro equinócio de outono. Eram muitas as coisas que precisava fazer antes que se cumprisse o meu destino. Como sabia que o meu tempo era curto, precisaria de correr contra ele. De repente, dei-me conta do quanto a ansiedade estava a tomar conta da minha mente. Então, fechei brevemente os olhos e fiz uma oração silenciosa. Respirei profundamente e contei o máximo que pude. Soltei lentamente o ar da boca. Então, quando abri os olhos novamente, já estava mais calma e Lourenço abria a porta da carruagem para nós. Com a sua ajuda, pude descer da carruagem, apoiada em suas mãos. Olhei para o céu, lindamente estrelado, e pude certificar-me de que a lua estava lá, como já havia previsto. Fiquei, de pé, ao lado da carruagem, observando Maria acabar de descer. Foi muito engraçado vê-la ainda meio sonolenta, tropeçando em seus próprios pés. Josefa e Teresa vieram receber-nos. Maria, por sua vez, não parava de indagar à pobre mulher, querendo saber como tudo ocorreu durante a sua ausência. Rubens, um escravo de confiança da casa, carregou a bagagem para dentro. Enquanto Maria seguia com Teresa, Lourenço e José, levavam a carruagem e os cavalos para o estábulo. Por minha vez, fui caminhando tranquilamente em direção à casa. Finalmente, devido aos muitos afazeres de todos, parecia que eu havia sido completamente abandonada e esquecida, o que era hilário. Porém, isso me deu tempo para pôr minhas ideias e pensamentos em ordem. A grama ficou verde musgo por causa da luz da lua. Sabiamente, ou subi lentamente, assim aqui é, peço desculpa, deixe aqui um erro, cada um daqueles degraus, observando até mesmo os pontinhos luminosos das pedras. Antes de colocar a mão na maçaneta, dei uma boa espreguiçadela, pois meu corpinho cansado só queria um bom banho e cama naquele momento, é claro. Antes de entrar ainda, pensei, apesar de tudo, era bom estar de volta à casa e poder desfrutar dos momentos em família novamente, mesmo que raros. Engraçado, mas estava com saudades até das rabugices e arrogâncias da condessa. Ao entrar, nem mesmo olhei para os lados. Corri subindo as escadas, indo direta para o meu quarto. Desarrumei rapidamente as malas, colocando minhas roupas em cima de uma poltrona, para que no dia seguinte havia-se pegá-los para serem lavadas. Depois de algumas horas, a copeira, parecendo adivinhar o meu desejo, trouxe água para meu banho. Só que desta vez fiz com que ficasse admirada, pois pedi que preparasse uma poção para colocar na água do banho.
Tirei da bagagem um pequeno saquinho com ervas que havia trazido comigo da viagem. Eram folhas secas de hortelã e cascas de maracujá. Ela, embora tivesse achado aquela atitude muito estranha, deu de ombros, sacudiu a cabeça negativamente e saiu para fazer o que eu lhe havia pedido. Aquela mistura de ervas e casca de fruta, ao ser colocada na água, faria relaxar-me e ter uma boa noite de sono. Esse tipo de preparo também pode ser tomado como chá, mas naquele dia preferi usá-lo como bálsamo, aromatizante para o banho. Maria, que sempre estava atenta a tudo, trouxe-me um chá de camomila com biscoito logo que a copeira saiu. Enquanto ela arrumava a bandeja da mesinha, pude perceber através de seus movimentos que havia algo de errado no ar. Maria parecia querer dizer-me algo, mas estava sem saber como falar. Percebendo aquela situação, disse-lhe: Maria, está acontecendo alguma coisa? Se a senhora tem algo a me dizer, então diga. Ainda de cabeça baixa, arrumando os guardanapos, mas sem olhar para mim, ela falou. Percebi que a menina pediu à copeira para que lhe fizesse um banho de relaxamento. Sim, Maria, pedi. Pedi sim, admito. Estou precisando de ter uma boa noite de sono. Fico satisfeita que já esteja a colocar em prática os seus dons, mas me preocupa que tenha pedido logo a uma estranha e não a mim. Essa sua atitude, sem pensar, pode colocar nós duas em risco. Afinal, devia de saber que a copeira é fiel à senhora Del Prate. Desculpe-me, Maria, jamais a colocaria em risco. Infelizmente, agi sem pensar, mas achei que a senhora estava ocupada com seus afazeres. Por isso, pedi à nossa copeira. Sinto muito. Estou muito decepcionada comigo mesma. Menina Ana, conhecendo-me como uma menina me conhece, sabe muito bem que jamais deixaria de atender ao pedido seu. Não se preocupe, porque já dei a ela uma desculpa dizendo que o banho é coisa da minha irmã, que por ser do interior sempre tem dessas manias antigas. Mas a próxima vez tenha mais cuidado. Baixei a cabeça numa atitude de constrangimento e nada mais disse. Maria, por sua vez, arrumou a xícara de chá com biscoitos em cima da mesinha e saiu, parecendo ter percebido que eu havia ficado muito sem graça. Ela estava completamente correta. Eu poderia ter-nos colocado em uma situação muito arriscada, principalmente se a minha madrasta tivesse visto e ouvido o que eu pedi à copeira. Sei que era apenas um banho, mas, na mente doentia da condessa, aquilo seria um feitiço. Precisava definitivamente controlar minhas atitudes levianas e emoções e pensar dali para a frente. Precisava definitivamente também tomar cuidado com a ansiedade e a vaidade. Quem me trouxe a água para o banho foi Inaimin, a jovem escrava filha de Joana. Ela, depois de colocar na tina a água junto com o preparado que eu havia pedido, fez a seguinte observação. Não sei o que a menina andou a fazer no interior, junto à Maria, mas tenha cuidado quando for pedir certas coisas à copeira. Não a estou a criticar, menina, de modo algum. Afinal, sei que todos temos nossos segredos e, se são segredos, devem continuar ocultos. Não acha? Disse tais palavras e saiu, deixando-me meio apreensiva e também meio pensativa. Afinal, que segredo poderia ter a jovem escrava Nailm, sendo que Joana nunca a deixou sozinha? Pensei por fim. A vida é mesmo cheia de mistérios. Imagine só. Obviamente, eu teria que descobrir que segredos a jovem escrava Inainin haveria de ter. E como ela sabia que eu tinha um segredo? E pensei comigo. A vida está repleta de surpresas. Dormi como um anjo nessa noite toda, depois do banho e do chá que Maria havia preparado para mim. Para falar a verdade, aquela noite nem me lembro de ter vestido a camisola após ter tomado eh, ter tomado o meu banho, deslizei e não pude ver muita coisa, pois o sono pegou-me no colo e levou-me para o mundo dos sonhos. No dia seguinte, ao acordar, depois de dar um enorme bocejo, percebi um ventinho frio entrando pelo quarto. Levantei para ver o que era. A janela estava completamente aberta. Virei o rosto rapidamente e cobri com um lençol, pois o sol entrava intrépido pelo quarto. Não me lembro de ter-me esquecido de fechar as janelas e as cortinas na noite anterior. Fiquei pensativa, imaginando quem poderia tê-las aberto. Quando Maria viesse ao meu quarto, perguntar-lhe sobre isso. De um salto só, consegui sair da cama. Como precisava resolver muitas coisas que tinha em mente, quis correr contra o tempo. Quanto mais cedo, melhor seria. Além do que, não poderia dar margens a que a minha madrasta desconfiasse. Poderia enlouquecer de vez
Ou, o que era pior, poderia tentar algo contra a minha vida, pois a condessa era imprevisível e cheia de artimanhas. Mas, como eu era uma boa moça, comecei a me preocupar com a frágil saúde da pobrezinha. Então, achei melhor aos poucos ir demonstrando a minha nova personalidade. Assim, evitaria que ela tivesse uma síncope. Aqueles pensamentos maldosos e irónicos precisavam sair da minha mente, mas era inevitável querer dar uma pequena lição na minha madrasta. Afinal, durante anos, ela foi muito má com todos naquela casa. Mas isso seria apenas uma lição e não uma vingança, pois não era da minha índole querer vingar-me de quem quer que fosse, até mesmo de uma mulher como a condessa. Enquanto eu colocava aqueles pensamentos irónicos em dia, percebi que Maria estava à porta e disse-lhe: Entre, Maria. Sei que é a senhora que está aí fora. Ao entrar, ela disse, arregalando os olhos e prosseguindo com aquela conversa: Minha nossa, isso foi para me impressionar? Sabia que saiba que já conseguiu, viu? Estou mesmo impressionada com tamanha perspicácia. Aliás, já está usando os seus poderes de adivinhação, é? Dei um sorriso largo e sincero e depois falei. Não precisa ser adivinha para saber que só poderia ser a senhora, pois sei que sempre presta atenção ao barulho ao fechar e abrir da porta de cada quarto e que sabe de qual cômodo ele veio, concluindo pelo pulo que dei no chão ao me levantar, sei que a senhora soube de imediato que eu estava de pé. Afinal, quem mais vem ao meu quarto além da senhora? Nem mesmo meu pai, quando está em casa, pois sempre me pede para descer quando precisa falar algo comigo. Chega, já conseguiu. Impressionou. Confesso que eu não sabia que era tão previsível assim. Ela sorriu, tentando disfarçar que estava sem graça, pois no mínimo desconfiou que eu também soubesse que ela escutava atrás das portas. Para mudar um pouco o rumo daquela conversa, que não me levaria a lugar algum, perguntei então: Como está tudo? Está do jeito que a senhora gosta? A propósito, que horas são? Como está tudo? Nem pode imaginar a imensa confusão que estes incompetentes aprontaram na minha ausência. Por causa desses translocados, fiquei até altas horas acordada a arear várias panelas de cobre. Com isso, hoje estou a morrer com dores por todo o corpo. Maria, Maria, porque ficou até tarde fazendo um serviço que não era da sua alçada. Sabe muito bem que poderia esperar até o dia amanhecer e pedir a Joana que fizesse isso. Nunca, de jeito algum. Esses incompetentes já deveriam ter deixado tudo pronto e arrumado a meu gosto, para evitar que eu tivesse mais um aborrecimento como este. Além do mais, não gosto de deixar nada para depois. Gosto de ver o serviço pronto, a tempo e horas. Não quero mais discutir sobre isso com a menina. Sou desse jeito, sempre fui assim. Não será agora com a minha idade que vou mudar. Fiquei olhando-a, sem nada mais conseguir dizer. Maria era uma mulher que gostava da perfeição. Um jarro fora do lugar era motivo para que ficasse nervosa. Então, tentei novamente mudar o rumo daquela conversa, que já estava partindo para a área da neurose. Respirei fundo, tentando não ficar nervosa, então perguntei-lhe novamente: A senhora, por favor, poderia dizer-me, sem muitas palavras, que horas são? São quase 8. Veja como o sol está lá alto no céu. O tempo não para, minha filha. A vida passa em um piscar de olhos. E se tem a intenção de irmos a algum lado, é melhor que seja bem rápido antes que a Condessa Del Prate se levante e comece a chamar-me como uma louca. Embora eu tivesse pedido para que Maria me respondesse em poucas palavras, vindo dela não poderia esperar uma frase sem um longo discurso junto. Então, acabei de vez com aquela conversa pedindo-lhe para fazer uma tarefa. Maria, por favor, esquenta a água para eu tomar banho, pois tenho muitas coisas para fazer hoje na cidade. Tenho que ir a alguns lugares e comprar algumas coisas que me estão a faltar. O que poderia estar a faltar para a menina? Coisas para eu começar o meu trabalho. Coisas que nunca pensei em usar, mas que agora sei que vou precisar. Não acha que está a precipitar-se novamente em tomar decisões, minha filha? Pensa um pouco. Deveria agir com um pouco mais de prudência e cautela. Em tudo o que me diz, vejo coerência e sensatez. Mas, infelizmente, minha querida Maria, desta vez não poderei atendê-la, pois tenho mesmo que comprar essas coisas que me faltam. E isso tem que ser bem rápido, porque o meu tempo é curto demais. Porque me está a dizer que o seu tempo é curto demais e está a pensar em me abandonar? Já sei. Arrumou um pretendente e nem me contou. Que egoísta. Logo eu, que sempre lhe fui tão fiel. Agora estou aqui, merecedora de ser desfeita. Lógico que não, Maria. Não vou deixá-la nunca.
Apenas sei que tenho coisas a fazer que, se eu não correr e colocar em prática, não conseguirei terminar tudo a tempo. Mas precisa de ser assim, desse jeito? Parece até que a menina está com uma sangria desatada. Ora, Maria, parece que tirou o dia para me azucrinar as ideias. Vamos, onde vá, ande lá, vá preparar o meu banho e arrume-se rápido. Além de tomar banho, também tenho de me arrumar. Está bem, a menina não precisa de tratar disso. Vou descer. Tenho que pedir permissão à Condessa del Prato para lhe acompanhar. Afinal, sou apenas uma serviçal nesta casa. Não tenho o menor valor. Olhei para Maria com um certo ar zombeteiro e falei-lhe: Maria, sabe muito bem que nunca lhe vi como uma serviçal. Se a Condessa desaprovar qualquer atitude minha, vai ter que engolir um sapo-boi, pois as coisas mudaram. Maria arregalou os olhos e ficou na minha frente estática. Depois saiu de mansinho, dando um sorrisinho que mais parecia de satisfação, o que me deixou curiosa e fez-me perguntar-lhe: Isso quer dizer que a senhora aprovou essa minha atitude? Não sei. Depois de eu quase ter sido lançada porta fora como um concernente pela menina, isso quer apenas dizer que estou surpresa por ver a menina assim tão senhora de si. Dizendo isso, Maria saiu, deixando-me a sós. E eu a amava, e isso era um facto. Mas às vezes Maria ironizava muitas coisas e aquilo me tirava do sério. Assim que a escrava trouxe a água do banho, não me demorei e arrumei-me o mais rápido que pude. Fiz uma pequena lista de todos os ingredientes e utensílios que eu precisaria. Maria ainda veio avisar-me que estaria pronta assim que eu estivesse e que teve a permissão da minha madrasta para sairmos. Isso foi uma surpresa. Senti no ar que a Condessa tentaria aprontar alguma coisa contra mim. Então, esperei Maria sair para que pudesse fazer uma oração e fortalecer o meu espírito. Em seguida, saí do quarto e apressei-me para descer as escadas correndo. Mas deparei-me com a Condessa, que me estava esperando no último degrau com as mãos na cintura e ar de soberania. Logicamente, isso não me era mais uma surpresa. Respirei fundo e fui descendo vagarosamente as escadas, pois sabia que se ela me estava esperando, boa coisa não aconteceria. Ficámos frente a frente e, depois de muito cambalear e ter-me feito uma cara feia que não consegui compreender se era de fome ou de enjoo causado pelo hálito da bebida que saía da sua boca, ela falou: Onde a menina pensa que vai? Não me lembro de ter-lhe dado permissão para que saísse. Dei um sorriso, matreiro, e fui caminhando calmamente, circulando em volta dela. Ao dar uma volta completa em torno dela, disse-lhe assim: Sério? Pelo que me consta, a senhora deu sim permissão a Maria para que ela saísse comigo. Não me lembro de ter dado tal autorização a Maria. E muito menos me lembro de tê-la deixado sair também. Quer dizer então que a senhora vai ter coragem de chamar a Maria mentirosa assim na sua frente? Disse isso porque Maria havia acabado de entrar e estava de pé atrás dela, com os olhos arregalados. A pobre mulher mal sabia que direção tomar. A condessa virou-se cinicamente, olhando para Maria de cima a baixo e disse: Alto lá, não é bem assim que as coisas funcionam. A senhora não vai sair e deixar-nos aqui falando ao vento. Vamos terminar esta conversa agora mesmo. Acho muito interessante a senhora não se lembrar de ter-me dado a tal autorização. Sendo assim, devo ressaltar e refrescar-lhe a memória. Sabe porquê? Porque também não me lembro de tê-la pedido. Não pedi nenhuma autorização para fazer da minha vida o que eu bem quisesse. Disse isto desafiadoramente, olhando-a nos olhos. Peguei-lhe um dos braços e falei bem baixinho ao ouvido. Vamos combinar o seguinte. A senhora, minha madrasta, não conta ao meu pai que saí sem ordem. E prometo não mencionar nada sobre as suas festas escondidas nos fins de semana. Isso é muito mais fácil do que a minha madrasta pode pensar. Sabe como? Faça de conta que eu não existo e continuarei a fazer o mesmo, embora não seja da minha índole ter que mentir para o meu próprio pai. Lembre-se que faço isso somente pelo afeto que lhe tenho. Afinal, sempre fomos tão amigas. Então, o que me diz, querida madrasta? Àquela altura, nem eu me lembro como foi que Maria desapareceu do meio de nós duas. Eu estava tão interessada em terminar aquela conversa que me esqueci de tudo ao meu redor, até de Maria.
Minha madrasta, após ranger os dentes de ódio, disse-me: odeio-a com todas as minhas forças. Pode ter a certeza de que isto não vai ficar assim. Prometo-lhe que farei da sua vida um inferno. Ao ouvir aquelas palavras, dei uma gargalhada que parecia não ser minha e prossegui: engana-se, minha querida madrasta. A senhora já fez da minha vida um inferno. Agora não fará mais. Sabe porquê? Porque aprendi com o diabo, lá no inferno, onde a senhora me colocava, que posso ser muito mais má do que pensa. Portanto, pense duas vezes antes de se meter com a Maria ou comigo de agora em diante. E que esta conversa termine aqui agora. Aliás, até já me esqueci. Imagina. O que é mesmo que eu devo de me lembrar de não contar ao meu pai? Fitei-a nos olhos e continuei. Agora, se me der licença, estou de saída. Até já, madrasta querida. Joguei-lhe um beijinho com a mão. Ela ficou boquiaberta e sem reação aparente. Encontrei-me com Maria, que estava perto da carruagem. Ela continuava com os olhos arregalados, a cor rosada do seu rosto estava de um tom empalecido, e esfregava as mãos uma contra a outra, temia por mim, mas sendo uma criada, não poderia se intrometer entre mim e a minha madrasta. Percebendo o seu desalento, dei-lhe um sorriso largo, tentando disfarçar o nervoso em que me encontrava. Mas Maria parecia ansiosa por saber o que havia acontecido. Então perguntou-me: o que foi que a senhora Delprate disse? Ela lhe fez algum mal, menina? Nada de mais. Entramos em um acordo civilizado. Não se preocupe, Maria. A condessa não tocou em um só fio dos meus cabelos. Pelo contrário, acho que de agora em diante ela vai até me pedir conselhos. Ah, como assim? Não se preocupe, Maria. O que realmente aconteceu? Como consegue estar tão tranquila sabendo que a condensa a odeia? E hoje vamos ficar por aqui. Ok? A ver se segunda-feira consigo gravar novamente para terminarmos este livrinho e iniciarmos outro. Beijinhos no coração. Até amanhã.